Convidamos o aluno Marcos Vinícius Mata, representando todos os formandos de 1988, do Colégio Objetivo Júnior, Unidade Itaim, para discurso de orador da turma. Agradecemos com amor a todos que incentivaram nossos estudos, aos nossos queridos professores, pais, irmãos, amigos e diretores. Nossa gratidão em especial aos nossos professores, pela inesgotável paciência com que transmitiram seus conhecimentos, preparando-nos para atingir nossos ideais profissionais e humanos. Agradecemos a um Deus maior, que nos guiou, sem o qual não teríamos conseguido vencer esta etapa. Muita sorte e felicidade a todos. Primeira turma, Objetivo Júnior Itaim. Prestando uma homenagem ao professor Giorgio Falco, os formandos de 1988 da Unidade Teodoro escolheram-no para patrono da turma, que passou a chamar-se Turma Professor Giorgio Falco. Convidamos o professor Giorgio Falco a dirigir algumas palavras à turma. Alô, alô. Boa noite. Prometo que a hora que eu parar de tremer, eu começo o discurso. Um minutinho só. Tá difícil aqui. Hoje o André, nós comentamos na sala dos professores como seria difícil hoje à noite. Não que a gente não quisesse estar aqui, nós estamos adorando, mas não é fácil. Realmente não é fácil. Sabe que eu me sinto como um garoto na porta da casa da namorada esperando para conhecer o pai. Seguro, ansioso e com medo de não agradar. Então, outra coisa... Já ajudou um pouco. Se eu gaguejar um pouco, eu só treinei 100 vezes, gente, só. Então, pode ser que eu enrosque um pouquinho. Eu preparei um discurso, prometo, bem curtinho, tá? Quando foram me contar que tinha sido eu escolhido para ser o patrono da turma, eu fiquei realmente extremamente feliz e contente, muito. Mas desconfio que me escolheram só para me ver de paletó e gravata e fazer discurso. Eu estou seriamente desconfiado. Mas tudo bem. Eu queria falar um pouquinho só do professor. Essa pessoa tão pitoresca. Ser professor é isso, é ser colocado em xeque o tempo todo. Ele é o herói e o vilão. Ele é o mocinho e o bandido. Ele é o compreensível e o intolerável. Ele é o bacana e o chato. Dependendo da situação e da hora, isso pode mudar em frações de segundos. Mas nós devemos aprender a conviver com isso e contornar também. É muito comum me fazerem essa pergunta: vale a pena ser professor? Todo ano, antes de iniciarmos as aulas, eu faço um pedido muito especial a Deus. Que eu possa errar menos. O professor é um indivíduo que tem o privilégio e a responsabilidade de trabalhar com a matéria-prima mais importante e mais nobre da natureza, que é a criança, mais tarde o adolescente. Mas, ao mesmo tempo, é um ser humano passível de erro. E mais importante, não é o dono da verdade. Daí a importância de estar o tempo todo se reciclando a fim de evitar as muitas falhas que vão acontecer. O professor não só informa, mas ele também ajuda a formar essas pessoas. Existe uma relação de troca entre o professor e o aluno. Às vezes, difícil de saber quem aprende com quem. Nós aprendemos muito com vocês. No convívio com elas, tentamos mostrar que elas devem fazer o que quiserem da sua vida, desde que façam com dignidade, garra
carinho e sentem-se felizes por aquilo que fazem. Por isso tudo, realmente vale a pena ser professor. Obrigado e que Deus acompanhe. Prestando uma homenagem ao professor André Luiz Dalalho, os formandos de 1988 das unidades Paulista e Pompeia escolheram-no para patrono das turmas que passaram a chamar-se Turmas Professor André Luiz Dalalho. Convidamos o professor André Luiz Dalalho a dirigir palavras às turmas. Senhores diretores, professores, orientadores e funcionários, senhores pais e convidados, minha moçada, cada momento de nossas vidas é um fato histórico. A história é um conjunto dos fatos que cada ser humano realiza. Toda ação realizada no passado ou no agora deve ser encarada como um fato histórico, capaz de mudar o rumo de nossas vidas ou até da sociedade. A história dos livros não foi realizada apenas por personagens de destaque. O Império Napoleônico não poderia ter sido tão glorioso sem a participação de cada um dos seus soldados. Entendam, a história universal é o conjunto das histórias individuais, da participação ativa ou passiva de cada indivíduo, independente da sua função. Lembro-me bem do primeiro dia de aulas. Foi ou não foi um fato histórico na nossa vida? Marcou ou não marcou o início de uma nova etapa? Novo colégio, novos relacionamentos, e como qualquer início, devia ser cheio de cuidados. Por isso, esforçava-me sempre para não esquecer de que, antes de tudo, estaria me relacionando com pessoas, assim como eu, que sonham, brincam, vão à luta, choram, erram ou acertam. Pessoas com suas histórias cheias de fatos, marcantes ou não, mas pessoas que gostariam de serem respeitadas e compreendidas em suas diferenças. Por isso tentei compreender, me colocando no lugar de cada um, fosse aluno ou funcionário. Afinal, eu deveria ensinar história, e a história se aprende no cotidiano. Na apostila, estudávamos o poder absoluto nas mãos dos reis no século XVIII, lembram-se? Mas a todo instante, aprendíamos que o poder também está no aperto de mãos, ou no sorriso de boas-vindas. Aprendíamos que o respeito é não pisar na bola, é compreender a todos, é se colocar no lugar do outro. Estudamos na apostila os sentidos dos descobrimentos, os sistemas de governos, interesses comerciais e táticas de guerra, a situação das pessoas em cada época. Fulano, se você fosse um senhor feudal, o que faria? Ô meu, se fosse um burguês no século XVII, de que necessitaria para montar sua indústria? Lembram das provas orais? Lembram-se dos debates sobre namoro, eleições, conflito de gerações? Também ali estávamos praticando história. Mais que contemporânea, história imediata. E juntos procurávamos entender os fatos de agora, estivessem acontecendo na escola, na rua, em casa, no up and down ou em Brasília. A tudo perguntávamos por quê, numa expectativa de entender qual